Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 82. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 82. Para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: 1. O Ministério Público; 2. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal; 3. As entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. 4. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. Parágrafo 1º. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social e evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, o artigo 82 trata agora dos legitimados, aqueles que poderão ingressar em juízo para proteger os direitos tratados no artigo 81, parágrafo único. No caso, aqui são os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. Né? Então, quem são esses legitimados? Quem pode ingressar em juízo para defender a tratada defesa coletiva? Né? Primeiramente, temos o Ministério Público, né, o órgão do Ministério Público. Temos a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, que são aí as entidades federativas propriamente, né? E ainda o inciso 3, as entidades ou órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinadas à defesa dos interesses protegidos por este Código. Então, um órgão da administração pública, seja ele direta ou indireta, que tenha como finalidade a proteção dos direitos do consumidor, ele pode também ser legitimado para ingressar em juízo. No caso, por exemplo, temos o PROCON, né, que é um desses órgãos que protege o direito do consumidor. Temos ainda o inciso 4, né, as associações legalmente constituídas pelo menos um ano. Como requisito, então, essa associação ela protege aí, os interesses dos consumidores desde que ela tenha aí um ano de funcionamento e que inclua entre os seus fins a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo este Código, dispensada a autorização assemblear. No caso, então, é uma associação de pessoas que são consumidoras de determinado bem. Então, essa associação tem essa possibilidade de ser aí e de proteger, né, os interesses do consumidor dentro desse âmbito aí, né, propriamente. Então, esses são os legitimados: o Ministério Público, os entes federativos, né, os órgãos da administração pública, seja ele direta ou indireta, ainda que sem personalidade, que tenham como destino, né, como finalidade, a proteção dos direitos do consumidor, e as associações que forem constituídas há mais de um ano e que tenham em seus estatutos a finalidade de proteção ao consumidor. O parágrafo único diz que o requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes, né, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então aqui o juiz ele pode dispensar para as associações esse requisito de um ano, especialmente se tratando aí de ações judiciais referentes aos artigos 91 e seguintes. Então há essa possibilidade de ser verificado pelo juiz essas hipóteses de dispensa propriamente, especialmente nas ações coletivas para a defesa dos interesses individuais homogêneos, né? Então temos aqui no caso a ação civil coletiva, no caso para a responsabilidade pelos danos individuais sofridos, né? Então há essa possibilidade do juiz dispensar esse requisito de um ano no caso aí da proteção dos direitos do consumidor nas ações coletivas para a defesa dos interesses individuais homogêneos, né? No caso aqui seria a ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individuais sofridos. Então, o artigo 82 trata dos titulares quanto à defesa coletiva dos direitos do consumidor: Ministério Público, entes federativos, União, Estados, Municípios e Distrito Federal,
entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade, que tenham como finalidade a defesa dos interesses do consumidor, as associações que forem constituídas há menos de um ano e que tenha como sua finalidade a defesa do consumidor, né, e não há necessidade aqui de uma autorização da Assembleia para que haja essa defesa, e ainda o juiz pode dispensar esse requisito de um ano das associações em casos aí de ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individuais individualmente sofridos. Então esse é o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor.